Você provavelmente tem um espaço atrás da sua casa que quase ninguém vê. Um quintal esquecido, um jardim sem vida, ou apenas um pedaço de terra que virou rotina. Mas o que quase ninguém te conta é que esse lugar pode se transformar no ponto mais vivo da sua casa, se você escolher as plantas certas. E algumas delas fazem muito mais do que decorar. A maioria das pessoas erra porque escolhe plantas só pela aparência. Compra, planta e em poucos meses tudo morre ou vira dor de cabeça. Mas existe um grupo específico de plantas que se adaptam melhor ao fundo do quintal. Crescem com força, criam sombra, protegem o solo e mudam completamente a sensação do ambiente. E a primeira delas quase ninguém imagina. A primeira planta é a costela de Adão. Ela não é apenas bonita. Quando plantada no fundo do quintal, ela cria uma sensação de jardim tropical instantânea. Suas folhas grandes filtram a luz, refrescam o ambiente e dão profundidade visual ao espaço. O detalhe curioso é que ela cresce melhor longe da casa, onde o solo respira mais, e quando atinge o tamanho certo, vira o pano de fundo perfeito para qualquer jardim. Mas se você acha que um jardim precisa apenas de folhas grandes, é aí que a maioria se engana. A segunda planta muda completamente o clima do lugar, a lavanda. Pouca gente planta lavanda no fundo do quintal, mas deveria. Além de resistente, ela perfuma o ar, afasta insetos e cria uma sensação de calma quase imediata. Em jardins atrás de casa, ela funciona como uma barreira natural entre o espaço doméstico e o mundo exterior. Agora vem uma planta subestimada, mas extremamente poderosa. A terceira da lista é o manacá da Serra Anão. Ele cresce devagar, não destrói o solo e oferece algo raro, mudança de cores ao longo do tempo. Flores brancas, rosas e lilás no mesmo pé. No fundo do jardim, ele vira um ponto focal silencioso. Quem passa percebe, mas não sabe explicar por quê. O problema é que um jardim bonito sem sombra se torna inutilizável. É por isso que a quarta planta é essencial, o ipê de jardim. Diferente dos ipês gigantes das ruas, essa versão é controlada, resistente e perfeita para quintais. No fundo da casa, ele cria sombra estratégica e, quando floresce, transforma um espaço comum em algo que parece cenário de filme. E o melhor, exige pouca manutenção. Mas até aqui falta algo. Falta textura, falta movimento. E é exatamente isso que a quinta planta entrega, o capim do Texas. Ele se move com o vento, cria som, cria vida. Em jardins atrás de casa, ele quebra a rigidez das plantas maiores e dá a sensação de que o espaço está sempre em transformação. Pouca água, crescimento rápido e impacto visual alto. A sexta planta é quase um segredo entre paisagistas, a clúsia. Quando plantada no fundo do quintal, ela funciona como uma parede viva, protege contra vento, poeira e até ruídos externos. É perfeita para quem quer privacidade sem construir muros. E o mais interessante é que ela se adapta a diferentes tipos de solo, algo raro para uma planta com esse porte. E então chegamos à sétima planta, a mais ignorada, a mais simples, mas talvez a mais importante de todas, o hibisco. No fundo do jardim, ele traz cor constante, flores grandes, vibrantes, quase exageradas. Ele atrai pássaros, borboletas e transforma um espaço morto em um ambiente vivo. E o hibisco tem algo especial. Ele floresce quando o resto do jardim parece cansado. Agora, aqui está o detalhe que quase ninguém fala. Não é sobre plantar as 7, é sobre escolher as 3 ou 4 que fazem sentido para o seu espaço. Um jardim atrás da casa não precisa ser cheio, ele precisa ser inteligente. Cada planta precisa cumprir uma função: sombra, perfume, cor, proteção ou movimento. Quando essas plantas são escolhidas da forma certa, o fundo da sua casa deixa de ser esquecido. Ele vira refúgio, vira descanso, vira um lugar onde você naturalmente quer estar. E o mais curioso é que tudo isso começa com decisões simples, que quase ninguém leva a sério. Talvez o seu jardim não esteja feio. Talvez ele só esteja mal escolhido. Agora me diz, qual dessas plantas você nunca imaginou plantar no fundo da sua casa?